Olá, meu nome é Gabriele Santana e eu faço parte de um projeto de pesquisa do professor Eduardo da Cruz, da UERJ. Nosso projeto se intitula Escritoras Portuguesas na Imprensa Periódica do Brasil, Laços Transatlânticos de Ação. Estudamos o período de 1890, final do século XIX, até 1930, que seria o início do século XX. A minha parte específica com o projeto foi com o jornal A Época, que é um jornal carioca que durou de 1912 até 1919. Então fizemos todo o trabalho de analisar cada edição, catalogar tudo que nós encontramos em uma planilha para poder voltar depois e analisar os textos, também analisando todo o contexto social da época, tudo o que estava acontecendo no momento e de que forma isso influenciava na publicação de mulheres da imprensa. Nós tivemos basicamente 3 momentos que podemos analisar e estudar um pouquinho mais. O primeiro momento, que foi de 1912 até 1914, foi quando a primeira jornalista contratada, a primeira mulher contratada, Virgínia Quaresma, entrou na época. Outra escritora portuguesa que entrou logo depois da Virgínia Quaresma foi a escritora Angelina Vidal. Ela entrou para publicar suas poesias, assim como a Maria da Cunha, que, além disso, também fazia tradução de muitos textos do francês para o português. A quarta escritora, que também teve seus textos publicados na época, foi a escritora Olga Sarmento. A partir de 1914, nós temos uma queda na participação feminina do jornal. Nós acreditamos que isso tenha sido por causa da morte do diretor e também por causa do início da Guerra Mundial. As reportagens mais frequentes nesse período, a partir de 1914, eram justamente sobre a Guerra Mundial. Então, todas as colunas culturais que tinham no jornal acabaram e quase não vemos nenhuma publicação feminina nesse período de 1914 até 1916. Em 1916, outras escritoras começam a publicar no jornal e isso volta a crescer a participação feminina no periódico A Época. Uma escritora notável nesse período, que entra também, começa a publicar no jornal A Época, é a escritora Emília da Souza Costa, que assume a coluna Crônicas de Lisboa. O jornal A Época, desde o início, se propôs a ser um jornal moderno e revolucionário. Isso, de fato, aconteceu. Eles deram muita oportunidade para algumas mulheres escreverem sobre críticas sociais, críticas políticas. Essa rede de sociabilidade que se criou entre essas mulheres que publicavam nesse jornal, que publicavam em outros jornais cariocas, brasileiros, jornais de língua portuguesa, essa rede de sociabilidade entre essas escritoras foi muito importante para que elas tivessem voz, para que elas tivessem oportunidade de escrever o que elas realmente queriam. E isso é importante também para o futuro da literatura e para o futuro da imprensa periódica no Brasil. Nós vamos analisar alguns dados de qual foi a variação do início do jornal até o final. No início do jornal, nós vemos uma quantidade muito maior de publicações femininas. No meio, nós conseguimos observar essa diferença de publicação feminina em comparação com o período anterior. Então, a partir do terceiro momento, de 1916 até 1919, nós temos um retorno de uma participação feminina ativa. Nós temos escritoras que voltam a publicar seus textos, que voltam a ter voz no jornal à época. E agora nós temos o gráfico das 5 principais escritoras portuguesas. A primeira, Virgínia Quaresma, foi a primeira mulher repórter em língua portuguesa. Ela foi responsável pela entrada da Maria da Cunha, que dirigia a parte cultural do periódico até 1914, e a entrada da Angelina Vidal, que era correspondente de Lisboa. A Olga Sarmento era também correspondente de outro país, da França. E a Emília de Souza Costa escrevia para o periódico ao lado de seu marido, Souza Costa. Muitas matérias também da Virgínia Quaresma não eram assinadas, pois ela escrevia ao lado dos homens. Agradeço a oportunidade de participar desse evento e deixo meu abraço. Muito obrigada.